Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora em todo o Brasil. Mais uma entrevista que a gente faz aqui, e essa é uma entrevista muito especial. São poucas as oportunidades que a gente tem de conversar com um dos profissionais mais gabaritados do setor de marketing e vendas do país. Um histórico muito relevante, que passou por diversas agências de publicidade nacionais, agências de publicidade internacionais, como empresário e empreendedor no ramo de consultoria, professor, conferencista, um dos mais requisitados do Brasil no setor de marketing e vendas. Nós estamos falando com Edson Talarico. E antes de mais nada, uma pessoa que fala sobre marketing e principalmente fala sobre vendas é uma pessoa que tem, obviamente, uma bagagem de conhecimento muito grande. Só que esse conhecimento também passa por um capítulo muito interessante, muito importante, que é a barriga no balcão, que a gente fala. E tudo isso faz parte da trajetória de Edson Gomes Talarico. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de receio em compartilhar conhecimento, até porque é mentor de muita gente. Muitos profissionais de nome e renome no Brasil e fora do Brasil passaram pelas empresas do Edson, passaram pelos bancos de escola onde ele foi professor. Então, compartilhar esse conhecimento com todos vocês, acredito que seja um grande privilégio. Então, com vocês, Edson Gomes Talarico. Edson, tudo bem, meu irmão? Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento. Edson, eu acho que é muito importante para toda a comunidade do empreendedor brasileiro conhecer a tua história, né? Aqueles que a conhecem, que têm livros seus, que assistiram suas aulas, assistiram suas conferências em todo o Brasil, e as inúmeras empresas que tiveram a oportunidade de receber o teu conhecimento e principalmente as tuas orientações no sentido de expandir as suas atividades de venda e marketing, essa oportunidade para todos nós ela é muito interessante. Então, seria muito legal você compartilhar um pouco dessa história, assim, de onde vem e por onde correu essa trajetória. Primeiro, eu queria agradecer a sua gentileza e exagero, né, com relação às minhas qualificações. Né? Não é exagero, não. Mais pelo amigo que você é do que por qualquer outra característica. Mas é importante a gente também ter orgulho do que faz. E as histórias da gente sempre interessam mais a gente que quem está escutando, mas só para esse escopo, se estamos falando de empreendedores, né? Eu não nasci empreendedor, eu comecei muito cedo, com meus 13, 14 anos, coisa que a gente não coloca no currículo, nem sempre isso é relevante na história, né? Mas eu comecei muito cedo como vendedor de rua, 13, 14 anos, obviamente que não tem nenhuma experiência, desde vender livro na rua, essas coisas todas, e já com meus 14 anos, eu fui vender roupa, calcinha, no atacado de São Paulo. Então, imagina, menino de 14, 15 anos, conversando com as atendentes de atacado, conversando com gerentes, e sem nenhuma capacidade técnica, mas assim, com muita determinação. Então, o primeiro ponto, eu aprendi que pontualidade, determinação e chegar antes dos outros era uma informação que valeria a pena seguir. Então, aprendi nesse primeiro momento que eu tinha que chegar antes dos outros, ser atencioso, e como eu não sabia vender, eu procurava fazer com que as pessoas comprassem. Então, eu não acredito devem comprar o que a gente oferece. Então, foi um começo de carreira e assim foi, e rapidamente eu consegui crescer, na minha percepção, na minha ignorância na época, como um vendedor de rua. A partir daí eu entendi que eu tinha que migrar, eu tinha que evoluir, e na minha ignorância da época eu queria ir para marketing. Eu hoje não sei muito bem o que é isso, mas acabei migrando para algumas empresas, né? Importa Honda, Nestlé, Johnson & Johnson, mas sempre com jeito comercial. E eu achava fácil ser marqueteiro, porque era ajudar a empresa a vender. Então, a essência do marketing, na minha cabeça, sempre foi vender com preço correto e de uma maneira tranquila. E aí, comecei a ser marqueteiro, você aprende alguns termos em inglês, você fica um pouco mais arrogante, né, do que o vendedor, porque o vendedor tende a achar a gente um pouco mentiroso, né? E o marqueteiro que a gente seja um pouco sofisticado. E assim foi, cresci. E chegou um momento que eu entendi que eu precisaria aprender um pouco mais, né? Essa é uma marca que eu sempre segui. Eu acabei migrando para a comunicação, para as grandes agências. Na época, as principais agências do país, chamavam marca, NPM, e assim era o meu mundo. Eu comecei a entender que a comunicação precisava de um bom marketing que gerasse vendas para as empresas. Por sorte ou azar, o mundo acadêmico buscava pessoas que soubessem, aprende com quem faz. E acabei virando professor acadêmico e palestrante, tanto lecionando na USP, GV, no ITA, em vários lugares, que é
já tentando passar um pouco a visão prática. E é interessante, né? Quem me conhecia como vendedor me imaginava de um jeito, o marqueteiro do outro, né? Quer seja, e o professor com uma visão mais acadêmica. E aí, um mundo de palestras, essas coisas, abriu um universo muito grande. E depois de um tempo, eu comecei a não mais acreditar tanto nesse modelo de marketing, vendas e comunicação. Eu entendi que tudo fazia parte de um processo só. E já há alguns bons anos, eu resolvi montar um negócio e somasse essas três expertises e eu pudesse ser um acelerador de negócios. Hoje eu me posiciono como um profissional que ajuda as empresas a crescerem de uma maneira rápida, né? E que parte da minha remuneração é pelo resultado. Então, na essência, eu acabei voltando a ser um vendedor e eu tenho que ajudar clientes. Eu opero no Brasil todo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Fortaleza, né? Quer dizer, esse é o meu cotidiano, ajudando empresas de diferentes setores a alcançarem novos resultados. E principalmente nesse mundo agora digital ou de reorganização, tem sido um espaço muito importante para discutir com empreendedores e como a gente consegue ter um bom resultado a curto, médio e longo prazo. De uma maneira sintética, como eu tenho muita idade, eu poderia estar falando anos aqui, mas essa é a minha visão geral, Hector, de como eu entendo a minha vida e a minha expertise hoje de trabalho. Edson, você mencionou de uma forma muito apropriada que você, além de trabalhar diretamente com empresa, também atua em setores, ou seja, atua de maneira setorizada, ou seja, existem estruturas, né, ou seja, que reúnem empresas dentro de uma mesma categoria e muitas vezes você trabalha para um conjunto de empresas. Explica um pouco como se dá essa relação setorial, ou seja, um determinado segmento econômico, um determinado segmento industrial ou comercial, como que você consegue conciliar, porque de uma certa forma todos são concorrentes que estão ali, né? Mas acabam se juntando para ter algumas vantagens competitivas em comum e você consegue, mesmo tratando com a questão de vendas e marketing, trabalhar para todos ao mesmo tempo. Explica um pouco essa formatação que ela não é comum. Se eu fosse um preparador físico, obviamente cada atleta teria o seu treinamento e teria os seus desafios. E o fato de você aplicar uma técnica para um determinado atleta não quer dizer que você esteja copiando o outro. Cada um tem a sua performance, seu modelo. Eu acabo tendo 3 frentes de trabalho, né? Eu acabo tendo uma, como eu sou conselheiro de várias empresas, trabalho na parte, né, de um ambiente mais diretivo, estabelecendo visões estratégicas de negócios, né? Sempre gerenciando os 3 anos, 5 anos, com o dia de hoje. Então, isso é um tipo de trabalho que requer um pouquinho mais, né, de pensamento estratégico. Essa é uma perspectiva. Tem um segundo, que são projetos mesmo de crescimento comercial. Então, aí é um redesenho, uma reestruturação. Ultimamente, fazer essas centrais de vendas digitais com grande velocidade para empresas pequenas, médias e grandes. E o terceiro ponto é um pouco mais corporativo. Por exemplo, se eu trabalho para algumas entidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para a Sintecal, e eu presto serviço para grande parte dos associados do mercado de calçados. Então, você tem uma gama imensa, desde quem trabalha com Comex, comércio exterior, com quem faz só um solado. No próprio Santa Catarina, eu desenvolvo coach para a Fiesc, para principais executivos. Quer dizer, cada mercado tem a sua estrutura, mas, em linhas gerais, eu acho que qualquer projeto ou qualquer plano tem que levar em conta a importância do empreendedor ou da empresa e como ela consegue se diferenciar. Então, o fato de cada um tem que ter o seu modelo, eu acho que essa é a essência. Você descobrir as suas limitações e, ao mesmo tempo, o quanto você consegue revertê-las, né, como uma vantagem competitiva. O importante, e eu acredito piamente nisso, o importante não é você só ter a teoria, é você ter o compromisso com o teu propósito. Se você acredita que você quer ter o teu negócio, você gosta disso, você está disposto a pagar o preço, né, a intensidade que tem que ter de resultados, eu acho que isso independe de consultores ou de coaches. Cada um tem que trilhar o seu caminho. Edson, quem conhece e quem se relaciona com as tuas visões de trabalho de uma maneira geral, sabe que você é um
profundo pesquisador, você vai a fundo nas questões mais filosóficas até dessa disciplina de marketing e de vendas, ou seja, você muitas vezes aparece com ideias, com vanguardas, eu diria, de pensamento dentro desse campo, coisas que estão, e eu já vi isso acontecer, não vou negar, que anos depois começam a ser praticadas, que de uma certa forma o mercado descobriu, e Edson Talarico já estava fazendo isso há um bom tempo. Isso aí é algo que eu já tive a oportunidade de testemunhar. Agora, esse alto nível de pensamento, esse nível da filosofia do negócio, como que você consegue transportar isso para o dia a dia de uma empresa que muitas vezes não tem esse mesmo nível de linguagem, eu diria assim, e você conseguir aplicar na prática esses fundamentos que você acaba desenvolvendo de uma maneira até bastante pioneira? Resposta, eu acho que não tem esse nível de profundidade como você está colocando. Na verdade, que tem um nível de simplicidade, de pegar não coisas que antecedem, mas você conseguir se antecipar como tendências de mercado. Eu acho que todo empreendedor tem a sua intuição, e eu acho que buscar se antecipar é uma característica importante. O que eu criei um modelo de pensamento que me facilita entender as coisas. Como eu tive a base acadêmica, eu procurei também me aprofundar tanto em alguns autores, um importante, muito chato de ler, que chama Minzenberg. Ele tem um livro chato que não recomendo para ninguém, chamado Safari de Estratégias. Mas, por exemplo, é um autor que defende que no mundo dos negócios existiram 10 grandes modelos de pensamento de negócios. Na minha percepção, eu acabei agrupando esses 10 modelos de pensamento em 4 grandes escolas. Na verdade, uma de estratégia, que é o pensamento de Philip Kotler, Porter, tem uma série de autores que enxergam o futuro, são os grandes marqueteiros. Existia também uma outra escola, não de estratégia, mas de análise e auditoria, que são os financeiros. Você tem scorecard, você tem board, você tem uma série de pensadores que são muito sistêmicos e métricas e indicadores. Tem uma terceira escola, que são os humanistas, né? As pessoas que gostam de gente, pessoas do learning, do aprendizado, né? E Peter Senge é um grande autor disso. E você tem uma última escola, que é do empowerment, seja lá o que for isso, de valor, marca, onde você tem pessoas muito... O próprio Steve Jobs é um profissional disso. Se você pegar essas 4 escolas, e estratégia, audit, learning, aprendizado, e empowerment, que é valor, dá a palavra sale, daria um conceito de vendas. Então, eu utilizo parte dessa base acadêmica em 4 grandes vertentes, para que elas possam ser a melhor forma de trabalhar cada um dos clientes. Não é necessária essa teoria, mas no meu dia a dia, como consultor, como professor, como palestrante, como coach, eu entendi que organizando melhor esses 4 modelos, você consegue saber qual é a melhor forma para você atuar. E tem um ponto, se me permitir, que na vida a gente aprende as coisas, né? E eu tive um cliente que eu aprendi muito com ele, né? Que é um grupo chamado Grupo Pátria, de investimentos, né? Um grupo muito vigoroso. E eles me chamavam algumas vezes porque eles compravam empresas no mercado e precisavam rapidamente, em menos de 90 dias, fazer com que a empresa conseguisse ter uma mudança de comportamento. Essa alavancagem, essa arrancada, essa aceleração. E, na verdade, eles olhavam o mercado, via quem estava inviável, de certa forma, por problemas financeiros ou encargos, ofereciam comprar a empresa, limpavam a casa, e daí contratavam uma nova leva de consultores, eu me enquadrava nesse grupo. Rapidamente você tinha que colocar alguma forma que te permitisse criar um indicador de crescimento. Com esse indicador financeiro, empresarial, permitia eles negociarem e vender essa empresa para acionistas por um valor maior. Então, eu prestei muita atenção que através de uma metodologia que pudesse tanto ter uma estratégia de longo prazo, tivesse uma gestão de indicadores, esse mundo, e tivesse como trabalhar com as equipes, capacitar, melhorar, reter talentos, e como agregar valor com pacotes de vendas, essas 4 pequenas ferramentas podem ser uma receita para que você consiga avaliar onde você está, onde você pode ir, mesmo que seja uma empresa muito pequena. Como eu tenho, às vezes, uma empresa pequena que fornece uma matéria-prima para uma empresa qualquer. Então,
no mercado não é importante o porte, mas sim qual que é a sua visão de conquista. Se você quer crescer, as ferramentas são iguais, para um grande, para um médio e para um pequeno. Edson, hoje nós estamos vivendo essa situação muito complexa que ela sai do ambiente, né, da atmosfera da questão humanitária e obviamente acaba entrando, ela acaba penetrando todo o aspecto econômico. A gente tem previsões de queda de PIB que são inéditas, né, eu diria, desde que se começa a conferir esses números, né? Então, obviamente que todo o setor econômico brasileiro está preocupado. São poucos aqueles que se consideram imunes às circunstâncias que o momento apresenta. Então, eu diria que boa parte dos empreendedores que estão nos vendo tem as suas sérias dúvidas em relação ao que vai acontecer no futuro em função do que está acontecendo hoje no presente. Ou seja, a questão relativa aos empregos, questão relativa ao mercado como um todo, ao poder aquisitivo das pessoas, à renda das famílias, ou seja, todos esses elos do sistema hoje sofrem ameaças por conta dos resultados que a pandemia acaba nos trazendo e das políticas que vem acompanhando, né, o combate ou a não ação em relação a esses aspectos e principalmente em função de o Brasil ser um país muito grande que tem diferenças regionais, a sua questão de federação também aponta aspectos de diferença de gestão em relação a cada um desses aspectos, não deixando de haver também um intercâmbio entre diferentes mercados que a gente tem no Brasil. Como que você vê e como você hoje tem ajudado empresas a entender esse momento e enfrentá-lo? Primeiro, eu vejo de uma forma muito positiva. Eu acho que eu sou treinado a pensar dessa maneira. Então, eu acho que é uma vitória poder viver esse momento. Eu não vejo ele como catastrófico, eu vejo ele como uma oportunidade de você se posicionar ou reposicionar. Um amigo meu dizia o seguinte, que numa crise, o bom e o ruim ficam iguais. Quer dizer, então, quem lutou muito ou quem trabalhou mal está no mesmo nível. Vai fazer diferença quem souber se reorganizar e colocar uma nova proposta de trabalho. Muita gente está dizendo que talvez seja um novo formato. Eu não acredito nisso. O mercado de comércio exterior, existem milhares de empresas que negociam com a China, num país distante, com uma linguagem distante, com dificuldades de comunicação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova metodologia, utilizando já algumas escolas de negócios. Por exemplo, a escola de comércio exterior, quem tem essa noção é muito apropriada. Hoje, Fortaleza e Rio Grande do Sul, a distância é geográfica, mas da mesma forma que se você estivesse negociando no Canadá, na Inglaterra, outros lugares, é o primeiro. Usar modelos que já são vencedores. Um segundo ponto, apostar na organização de relacionamentos. Eu posso ser pequeno, mas se eu souber usar as mídias digitais de uma maneira inteligente, souber usar ferramentas do WhatsApp, conseguir ter uma central de vendas, aprender algumas técnicas, é importante aprender inbound marketing, né? Seja lá o que for essa técnica, mas de como me relacionar com clientes, gerando conhecimento, gerando atratividade, fazendo conversão de vendas. Hoje, qualquer empresa pequena pode usar essas ferramentas de uma maneira muito simples. Você pode montar um e-commerce sem custo. Então, hoje você não precisa ter capital, você precisa ter o entendimento do momento e se reorganizar. Quem quiser continuar trabalhando como antes, eu acho que vai ter um problema sério. Quer dizer, o que você tem é que reorganizar a sua empresa. O passado te deixa forte, porque é o teu histórico, mas ele não vai construir teu futuro. Então, eu não vejo problemas, eu acho que tem uma oportunidade muito boa. Eu tenho visto clientes que tinham uma abordagem passiva, você abre um negócio e espera alguém entrar, as pessoas não estão entrando. Essa pessoa vai ter que ir para a origem do negócio. A origem de um comércio, não importa se você fosse uma pequena cidade, não importa de quantos habitantes. Quem passa na frente, você cumprimenta. Se você for na igreja, você conversa. Se você for jogar futebol, você faz amizades. Então, esse respeito ao relacionamento é a base do negócio. E os meios digitais permitem isso. Nós estamos nos interagindo com uma ferramenta possível. Então, esse fórceps de aprender a usar a tecnologia em benefício, independente de idade, independente de status ou estágio de uma empresa, é um momento que faz com que todo mundo seja igual. Quem vai ganhar é quem tiver a maior intensidade de
buscar o que almeja. Quer dizer, se você tem um plano e quer conquistar, use, porque você está no mesmo nível de um pequeno, médio ou grande cliente. Bom, nós estamos aqui vendo uma verdadeira palestra, isso aí deixou de ser uma entrevista, acabou se tornando uma palestra, porque a gente consegue enxergar de uma maneira muito simples, né, algo que normalmente para a gente é muito complexo pela quantidade de aspectos que tem que ser trabalhados em todo esse ambiente do marketing e das vendas. E o Edson consegue aqui nessa rápida conversa estabelecer alguns parâmetros que são fundamentais. Edson, eu queria que você mandasse, né, enviasse a sua mensagem para os empreendedores de todo o Brasil, que você mais uma vez se dirigisse a eles com essa mensagem que, como você acabou de dizer agora, ela tem um aspecto de otimismo muito grande, mas de muito realismo também, ou seja, é algo que chama a responsabilidade do próprio empreendedor com o seu negócio. Gostaria que você desse essa mensagem final para os nossos empreendedores. Eu não gostaria de deixar uma mensagem final, e sim uma porta aberta, né? Quer dizer, botar à disposição, e hoje em dia os meios digitais permitem a gente encontrar pessoas, mandar informações, então fica uma porta aberta para que a gente possa se conhecer, trocar ideias. O que eu deixaria como pensamento, e não a vocês, mas a mim mesmo e a nós, né? Eu acho que não tem verdades absolutas. Tem um pensar, né? Tem um querer. Negócio, a gente não pode imaginá-lo como um resultado final. Ele é uma grande jornada, ele é um caminho que tem momentos bons, momentos difíceis, tem alegrias, tem problemas, como é a vida de cada um de nós. Uma empresa, você tem que imaginá-la e semear todo dia. Todo dia você tem que cuidar com carinho os seus clientes, não perder clientes, entender por que você perdeu seus negócios, mas por mais que possa parecer filosófico, se você não for apaixonado pelo que você faz, você não vai colocar energia. Então, se você tiver um produto ou uma empresa e você gosta do que faz, e você faz um produto ou um serviço que faz a diferença, esse tem que ser o teu fator motivacional. E com quanto maior número de pessoas você conseguir interagir, o mercado agradece, você consegue crescer com isso. Então, estamos num momento de mostrar para que veio, né? Então, eu acredito que o empreendedor tem umas noites difíceis, o medo faz parte, mas lembra que medo é passado, né? E o futuro é presente, é hoje que a gente constrói o nosso dia de amanhã. Não adianta querer imaginar o que vai ser daqui a 2, 3 anos, mas o dia de hoje pode fazer a diferença. Então, se você pegar forte nas suas limitações e revertê-las, se você tiver sonhos e decupar esses objetivos fase a fase, não metas super dimensionadas, mas números grandes, mas que você consiga crescer de maneira progressiva. E se cerque de pessoas positivas, pessoas que possam te dar uma palavra, não adular, não que possam falar coisas que não sejam importantes, mas pessoas que, quando você estiver naquele momento seu de dúvida, que possam ser um contraponto e te ajudar a enxergar o melhor caminho. Então, ser empreendedor é uma jornada solitária, é um movimento difícil, e você consigo mesmo vai ter que achar o teu caminho. Eu desejo muita sorte a você que estamos compartilhando esse momento, que você faça dos seus sonhos uma grande empreitada e que você alcance seus resultados no mercado. Bom, com essas palavras que nos enchem de alegria, né, pela possibilidade que a gente tem de ter essa conversa com o Edson Talarico, fica, né, essa ideia que todos nós podemos compartilhar, que todos nós podemos também levar adiante, afinal de contas, como o próprio Edson falou aqui, a gente estabelecer e estimular essa nossa rede de convivência, seja ela de maneira pessoal e direta, seja ela por esses meios virtuais que hoje são a maior possibilidade que a gente tem de expandir a nossa rede de conhecimentos, fica essa mensagem para você, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora em todo o Brasil. Acompanhe as nossas conversas que a gente tem tido aqui com tantas pessoas interessantes e com tantas histórias boas que nos ajudam a crescer. Acompanhe aqui nas nossas mídias, nas redes sociais, o canal do Empreendedor. E até a próxima, fique conosco, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos.